Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Com muita alegria cumprimento a todos através de mais um estudo da Palavra de Deus. Gostaria, para iniciarmos nossas considerações, de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado por tudo que Tu tens feito e proporcionado para cada um de nós, especialmente por tantos estudos maravilhosos na Tua Palavra, revelados a cada um de nós no objetivo supremo de nos preparar para um dia vivermos ao Teu lado para todo sempre. Nos abençoe, nos dirija através dos estudos da Tua Palavra e especialmente a praticar com os Teus ensinos e ensinar aos que nos cercam. É o que te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. O que disse Pedro sobre o grande conflito? Será o que disse Pedro, hein? Puxa vida. Com certeza, muita coisa bacana Pedro falou sobre o grande conflito. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. De cara, temos aqui uma revelação fantástica. Vós, porém, sois raça eleita. Presta atenção no que Pedro está falando aqui, meus amados. Pensa que aquele homem que era tão ignorante se tornou um homem tão sábio. Olha onde Pedro estava viajando. Presta atenção. Olha o que ele está dizendo. Vós, porém, sois raça eleita. Ele está dizendo que da raça caída do universo, que todos moram aqui, surgiu uma raça eleita. Do meio de todos os caídos que caíram um dia no universo e moram aqui nesse planeta, surgiu uma raça eleita, elegida. Presta atenção. Em seguida, ele diz, sacerdócio real. Olha o que Pedro está falando. Vós, porém, sois raça eleita e sacerdócio real. Quando ele falou sacerdócio real, ele volta para Hebreus capítulo 7, verso 17, dando a entender que ele entendeu o significado. Jesus Cristo, o Filho de Deus, se torna um de nós, o verbo que se faz carne, e da descendência pecaminosa, nessa descendência nasceu um ser divino que se fez homem, habitou entre nós, e quando venceu o pecado, morreu a morte eterna, pagou a conta, ressuscitou da morte eterna, porque não tinha pecado, entra no santuário feito não por mãos de homens no céu, e ocupa o sacerdócio real, segundo a ordem de Melquisedeque, que nunca pecou. Presta atenção. Melquisedeque nunca pecou. Cristo também nunca pecou. Mas Melquisedeque não consta geração entre nós. Ele não é filho de mortal. É filho de seres que não caíram. E pai de seres que não caíram. Nós somos mortais. Cristo se identificou conosco, se tornou um de nós. O sangue de Maria correu nas suas veias. Tendências pecaminosas. E ele foi tentado em tudo e não pecou em nada. Quando ele então entra no céu e se torna nosso sacerdote real, de fato, a única monarquia e exemplo de referência plena e absoluta para todos nós, Pedro demonstra que entendeu essa mensagem. Por que nós também somos sacerdócio real? Porque ele confiou a missão do ide a mim e a você. Então, olha o que Pedro está dizendo. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real e nação santa. Ele está falando de Apocalipse 21, de 1 a 4. Jerusalém. A nova Jerusalém.
aquela cidade que Jesus foi preparar para mim e para você. Que todos nós somos peregrinos aqui nessa terra. Mas Cristo, ao interceder por nós, ao orar por nós, pediu: não, Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Está aí. Pedro entendeu o recado. Sabe exatamente para onde nós estamos indo. Todos nós estamos nos preparando para um dia fazer parte da nação santa, porque somos raça eleita, sacerdócio real. Somos a raça eleita que aguarda a redenção. Coisa linda, meus irmãos. Das trevas para a luz. Segundo tema, 2 Pedro 2, 9 a 10, nos diz algo semelhante. O verso 9 acabamos de ler, na abertura da lição, mas olha o verso 10. Vós que nem ereis povo, agora sois povo de Deus. Veja bem, os judeus, eles eram o povo de Deus e caíram, fracassaram com a missão. Agora, quem não era povo, que eram os gentios, se torna um povo de Deus, adotado, agregado, preparado, habilitado. Quem? A raça eleita. De todas as nações do mundo, Deus forma uma raça eleita. Agora, todos, o povo de Deus, são membros do mundo inteiro. De qualquer nação, de qualquer povo, tribo e língua. Basta que deixemos as trevas e andemos na luz. Basta que deixemos de nos blindarmos com trevas e passamos a nos blindarmos com luz. A luz de Deus. Por isso, ele diz: vós sois a luz do mundo. Terceiro tema, pressão do grupo. Ao analisar 1 Pedro, capítulo 4, verso de 1 a 7, podemos aqui destacar alguns pontos muito interessantes. No verso 6, de cara, apresenta um exemplo de grupo meio confuso, olhando o texto de forma isolada. Está dizendo aí que Jesus foi pregando o evangelho até os mortos. Diz aí que Jesus esteve pregando o evangelho até os mortos, entre aspas. Mas vamos analisar esse contexto para ver o que Pedro está querendo dizer com isso aqui. Em 1 Pedro, no capítulo 3, do verso 18 ao 21, ele fala de um grupo especial ali, que esse Filho de Deus teria feito um trabalho especial ao grupo dos membros antediluvianos. Presta atenção no que ele diz ali. O primeiro detalhe, observe que a palavra Espírito aparece com E minúsculo. Ou seja, não está se referindo ao Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade. Está se referindo ao nosso modo de ser, ao modo de ser dele, do Filho de Deus, ao jeito pessoal dele. Só que aquele indivíduo que aqui Pedro está falando, observem, Apocalipse capítulo 13, verso 8, diz que ele é o Cordeiro, Cristo é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, irmãos. E Pedro ainda confirma isso no capítulo 1, verso 20. Que ele já era reconhecido antes da fundação do mundo como Filho de Deus. Então presta atenção. Ele está dizendo que ele teria pregado aos espíritos em prisão. Ao estudar a Bíblia Sagrada, não devemos nos esquecer em momento algum que esse livro foi escrito em grego e hebraico. Tem muitas variantes em português para cada palavra, ou em grego ou em hebraico, escrita no livro sagrado. Por isso às vezes dá um certo ar de confusão, e é mesmo por isso que devemos ter cuidado ao estudar as Escrituras Sagradas, não ficar presos a um texto isolado.
teremos dificuldade de entender o contexto e principalmente decifrar o tema requerido ao analisar as Escrituras Sagradas. Então a chave dessa questão, quando ele teria feito isso? Aí no próprio contexto, nos dias de Noé, está aí escrito, não foi eu que escrevi, está lá, nos dias de Noé. E se observarem, do verso 21 ao 22, ele está fazendo uma aplicação do batismo atual, que é nas águas, com aquela circunstância do dilúvio, que infelizmente sepultou aqueles espíritos em prisão, presos ao pecado, aquelas pessoas que não quiseram aceitar a verdade. E quem aceitou, no seu verdadeiro sentido prefigurativo, entrou para a arca e surfou na tsunami do dilúvio. A mesma água que batiza a velha criatura, quem quer continuar com velhos hábitos, sepulta o velho homem, ressuscita a nova criatura. A escolha é nossa. E o que o contexto da lição nos leva a entender claramente: pressão do grupo. Meus amados, luz e trevas. Quantos e quantos grupos de luz e trevas? Que na realidade são dois só. Um de luz e um de trevas. Os que aceitam a luz, aceitam a palavra e vivem pela fé. Os que rejeitam, negam a palavra e não quer saber de nada relacionado com a fé. Somos livres. A escolha é nossa. O grupo das trevas sempre está pressionando o grupo da luz para que mergulhem nas trevas. E vice-versa. O grupo da luz está sempre pressionando o grupo das trevas para que mergulhem na luz, apontando para o jugo e o fardo de Cristo, que é leve e suave. Quarto tema, palavra profética confirmada. Ao analisarmos 2 Pedro, capítulo 1, verso 16 ao 21, poderemos dividir em duas partes este contexto para a devida compreensão deste tema. Do verso 16 ao 18, Pedro, ele se inclui como uma das muitas testemunhas que assistiram o batismo de Cristo, e em poucas e boas ele está dizendo que presenciou a manifestação da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, em alto e bom som, vendo o Pai falando lá da nuvem: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Vendo o Espírito Santo levitando, semelhante a uma pomba, descendo sobre Cristo, e o próprio Cristo lá dentro d'água. Pedro está aqui se identificando como uma das muitas testemunhas que assistiram aquele cenário. Que não é ninguém que contou para ele, não leu nem o livro, nem na Bíblia. Ele fez parte disso, com toda a sua ignorância. E agora a outra parte, do verso 19 ao 21, aonde ele prova de que a espada do Espírito que Paulo falou, que corta até a medula da alma, a palavra do Deus vivo, a palavra profética, meus amados, nenhuma parte dela foi escrita por vontade própria de homem nenhum. Homens inspirados, separados por Deus, fizeram e continuam fazendo esse trabalho de ler, de interpretar, de pregar, de ensinar. Isso não parou e nunca vai parar. O dia que Jesus voltar, teremos cumprido com a nossa missão. Até lá, todos somos missionários. Como disse a pena inspirada, o verdadeiro cristão já nasce no reino de Deus como missionário. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, meu amado irmão.
Escarnecedores, quinto tema. Ao analisarmos 2 Pedro 3, de 3 a 7, em primeiro lugar, em qualquer lugar eles estão presentes. Dentro de casa, no trabalho, dentro da igreja. Está assim, ó, escarnecedores. Pessoas que escarnecem com o que está revelado nas Escrituras Sagradas. Desdenham, não suportam ouvir a palavra, se sair do roteiro daquilo que ele acha que sabe. É muito triste, irmãos. É muito triste. Mas os escarnecedores estão cada vez maiores, os seus grupos, para tudo quanto é lado. Segundo ponto, a ignorância é a base deles. Eles ignoram a palavra. Se está escrito, para que ignorar? Para que ser ignorantes? Ignoram a palavra, ignoram a história, ignoram a razão. Terceiro ponto, independente de qualquer opinião, Pedro demonstra que já teve o dilúvio. E a última destruição, que ainda está à frente dos nossos dias, será com fogo. Pense o que você quiser, mas é o que está escrito. Deixa eles escarnecerem. Cristo diz que naquele dia vai haver choro e ranger de dente. Eles vão nadar em suas próprias lágrimas, porque mergulharam no precipício da descrença. O quarto ponto que eu chamaria atenção aqui, eu diria que o livre-arbítrio é uma blindagem de luz ou de trevas que escolhemos para a nossa própria vida eterna ou morte eterna. Cada um escolhe o que quer. Você quer se blindar pela luz e resistir ao diabo, resistir ao mundo, blindados pela luz do Espírito Santo, pela luz da palavra, pela luz da salvação? Ou você quer se blindar pelas trevas e resistir à palavra e se preparar para a morte eterna? Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, minha amada irmã. O livre-arbítrio é uma blindagem de luz ou de trevas. Você que escolhe. Apressando o dia. Sexto tema. Ao analisarmos agora 2 Pedro 3, de 8 a 14, de cara no verso 8, poderíamos destacar dois pontos. O primeiro deles é que Pedro, assim como Paulo, usa dessa estratégia fantástica de nos advertir contra a ignorância. É o primeiro ponto. Não sejais ignorantes. É a advertência de Pedro e foi a advertência de Paulo durante os seus escritos. O que ele está dizendo que não quer que sejamos ignorantes? Irmãos, não ignoreis uma coisa. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, mas 1000 anos é como um dia. Pedro está mostrando um paralelo fantástico, profético, dentro desse contexto. Antigamente parece que demorava completar 18 anos, 15 anos, 20 anos. Demorava nascer bigode, nascer barba. Demorava tantas coisas acontecerem. Hoje, quando você vê, já passou 20, 30, 40, 50. O Zenta vem que venta. Ninguém aguenta. Meus amados, como passa rápido. Olha o paralelo de Pedro. Um dia parecia 1000 anos. Hoje, 1000 anos está parecendo um dia. Esses dois pontos, para ele chamar a atenção daqueles que gostam de ser ignorantes. No verso 9, o terceiro ponto, ele chama a nossa atenção para algo fantástico. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenha por tardia, por demorada, mas Ele é longânimo,
não querendo que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento. Viu só, meu amado irmão? Por que que parece que está demorando? Mas porque Ele quer que todos se arrependam. Que a misericórdia dEle alcance todos os cantos da terra. Mas para isso, eu e você fazemos parte dessa missão. Lembra que Pedro nos chamou de raça eleita? Pedro não. O Espírito Santo, que inspirou ele a escrever isso, nos conclama a fazer parte da raça eleita. E se somos raça eleita, temos que agregar os 4 cantos da terra nesse grupo. Porque o grupo das trevas está pressionando para segurá-las lá. No verso 10, ele apresenta aqui o ponto mais delicado de seus escritos. Pedro, ele teve a visão da destruição que será aqui nesse planeta quando o nosso Senhor chegar. Ele alega que, como ladrão na noite, os céus ardendo se desfarão e os elementos da química, ferro, cimento, pó, todas as obras que o homem construiu com as mãos dele, ardendo se fundirão, e a terra e as obras que nela há se queimarão, havendo pois de perecer todas essas coisas. Presta atenção, meu querido irmão. Apocalipse capítulo 18, verso 10, fala que em uma só hora, essa Babilônia que o mundo virou, será destruída em uma só hora. Olha de que nós estamos falando. Não estamos falando de guerra demorar 2 meses, 3 meses, 4 meses. Não estamos falando de batalhas, não. Nós estamos falando de um ato instantâneo, de uma hora, o planeta todo vai abaixo. E somente a raça eleita irá de encontro ao Senhor nos ares. É isso que Pedro está dizendo aqui. É a profecia mais clara, mais aberta, mais dinâmica a respeito da salvação e da perdição revelada nas Escrituras Sagradas. Do verso 11 ao 14, ele faz um apelo para que nós nos preparemos, nos envolvamos nessa obra de evangelismo, para que não façamos parte das trevas, da destruição. É por isso que Pedro disse tudo o que ele disse aí. Amados, não ignoreis uma coisa, o dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão na noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardentes se fundirão, e as terras e as obras que nela se queimarão, havendo pois de perecer todas essas coisas, mas pessoa vos convém ser em santo trato e piedade, preparando-vos e aguardando-vos para o dia da vinda de Deus, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardentes se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita verdadeira justiça. É isso, meu amado irmão. É isso, minha amada irmã, que nós precisamos fazer. Pense nisso. Se envolva com isso, antes que seja tarde demais. 7º tema, eu citaria Eclesiastes capítulo 9, verso 4. Justamente para interpretar 1 Coríntios 3, 19. Melhor é um cão vivo do que um leão morto. A sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Meus amados, as bem-aventuranças reveladas nos evangelhos nos aponta o foco do verdadeiro conforto neste velho mundo. Reflita sobre isso. Analise. E que a minha vida e a sua seja diferente do que tem sido até hoje, para a honra e a glória de Deus. Santo Deus, santifica-nos na Tua Palavra, porque a Tua Palavra é a verdade. Toma-nos em Tuas mãos, transforme o nosso coração
e nos prepare para, de fato, cumprirmos com a missão que Tu nos tens confiado. E naquele grande dia, nós e nossos lares representados, através desta oração, possamos ser contados dentre os salvos e escolhidos de todas as épocas, fazendo parte da galeria dos campeões da fé. É o que te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém.